Olha, parece ser repetitivo, massacrante, mas eu tenho que falar até quando eu puder. Porque os absurdos não param. Eu já disse aqui que nós estamos entrando já na loucura. As mulheres estão já em um patamar de loucura. Mulheres novas, mulheres já pós-balzaquianas estão contaminadas. E elas estão dizendo coisas completamente absurdas. Então, meus caros, como eu já comentei em outros vídeos, quando elas não conseguem fazer algo que os homens criaram, quando elas não conseguem criar algo paralelo, elas inventam aí a inserção de mulheres no ambiente dos homens. Então, por exemplo, vários setores que eram homens, em sua maioria, por causa da dificuldade, por causa do uso da força física, esses vários setores que exigem mais vigor físico. O que eles fazem? Eles, como não dá para criar digamos, uma equipe paralela, por exemplo, uma equipe paralela de concertos de postes caídos após uma tempestade. Não dá para criar uma equipe feminina. Mas tem que existir mulheres na empresa de energia. Porém, aí, como não é possível criar uma equipe de manutenção feminina, eles colocam a força, se é estatal, entra por cota, se é prestadora de serviço, também entra por cota. Essa é uma situação impositiva. E aí, o que acontece? As mulheres têm que ser remanejadas. Elas não vão poder ser colocadas numa equipe de manutenção de danos na rede elétrica abaixo de raios e trovões. Só que isso faz uma lambança total no setor. Nós temos outros exemplos, incentivos para mulheres trabalhar no setor da construção civil. Isso aí é mínima a participação de mulheres que querem ir para a construção civil. Mas eles tentam colocar a mulher ali dentro. Então elas acabam avacalhando com todos os setores. Ou elas criam algo paralelo que não se sustenta, e aí precisa tirar dinheiro da parte dos homens, ou então elas são empurradas para onde os homens são majoritariamente dominantes no setor. Só que aí tem que arranjar um lugar para elas. A Gazeta, eu acho que é a Gazeta do Povo, fez um time de futebol masculino
do Alto Tietê. Quem mora em São Paulo aí deve saber. E a prefeita de Mogi das Cruzes, ela não gostou. Ela disse que isso é errado, que não poderia ter sido criado esse time de prefeitos masculinos. Mas por que ela não reivindica, então, uma criação de prefeitas femininas? Criação de um time de prefeitas femininas. Não! Ela quer mulheres no time masculino. É inacreditável, mas vocês vão ouvir. Para não dizerem que é mentira. Tá aqui, ó. Vamos lá? Das mulheres da região? Olha, eu vou falar uma coisa para você. A Gazeta foi um pouco machista. Você me desculpa, porque não colocar uma mulher nessa seleção, desculpa, né, gente? Nós estamos em 2026. Eles ainda acharem que a mulher tem que ser uma seleção só para mulher e o homem uma seleção só de homem. Gente, vamos acordar. As mulheres estão junto com os homens. Às vezes, até na frente. Mas a gente é tão inteligente que a gente caminha ao lado. Para eles acharem que eles mandam, mas a palavra final é a nossa. Então, eu acho que a Gazeta deu uma bola fora. Então, vocês escutaram o que ela disse? Ela queria, ela achou um erro da Gazeta em formar um time de homens. Ela queria que tivesse uma mulher lá no meio. Dá para acreditar nisso? Por isso que eu falo há muito tempo. Quem me chamar de louco agora, daqui uns anos, vai lembrar de mim. Vai lembrar de mim. Tenho certeza. E aí, a prepotência dela no final. Nós somos inteligentes. Então a gente deixa eles pensarem que mandam. Mas na verdade nós mandamos. Uma prepotência que tem um fundo de verdade. Mas só que assim, isso acaba por desmascarar o empoderamento das mulheres. Principalmente, não o empoderamento, a parte em que elas dizem que são oprimidas pelo patriarcado, um patriarcado fantasma, mas que elas são oprimidas pelo patriarcado, que elas não têm voz política, elas não têm voz em lugar nenhum. Ela acabou de derrubar isso, porque ela reconheceu que as mulheres fingem deixar os homens dominarem, mas na verdade são elas que dominam. Está certa. Só que ela entregou o queijo. Ela acabou de dizer, realmente, nós mandamos. Só que nós não precisamos estar na frente das cortinas. Nós podemos estar nos bastidores, mas nós mandamos. Então está aí. É o que eu sempre repeti aqui. Os caras falam muito dos homens. Lógico, os homens de agora não são nem assim uma unha dos homens de 80 anos atrás. Mas isso tudo devido a um trabalho psicológico de doutrinação. Isso afetou os homens, porque os homens, eles não nascem grandes já. Eles nascem pequenininhos. Aí eles vão
para a escola. E aí, quem que é a maioria nas escolas? Professoras, mulheres, coordenadoras, psicólogas. Então, vocês acham que não existe uma doutrinação dos homens atuais? Então, assim, ó, ela acabou de derrubar a falácia da opressão das mulheres. Porque nós somos oprimidas, então nós precisamos de mais reparações históricas. Mentira! Mentira, ela acabou de confessar que as mulheres mandam. E elas fingem que não mandam. Assim, ó, eu sempre disse, as mulheres sabem que tem o judiciário a favor delas. Elas sabem que pode expulsar um homem de casa. Elas sabem que ficam com a guarda dos filhos. Elas sabem que ficam recebendo pensão. Elas sabem que podem falar qualquer coisa do homem. Elas sabem que o homem não pode falar nada delas, não pode encostar um dedo. Elas sabem de tudo isso, mas elas omitem. De vez em quando, acaba escapando. Mas a maioria omite isso, que é para não manchar a narrativa. A narrativa precisa ser de opressão, de patriarcado, de que os homens estão oprimindo as mulheres, porque aí elas vão reivindicar coisas para sempre. Mas elas sabem que dominam. Por que vocês acham que as mulheres estão pulando em homens aí na rua? Lógico, os caras que elas sabem que são perigosos, elas não fazem isso. Mas por que está acontecendo das mulheres estarem enfrentando homens que elas sabem que são pacíficos e que não são e não vão fazer nada contra elas? Porque elas sabem que elas têm impunidade. Elas não vão ser punidas por esses atos. Por que vocês acham que tem denúncias de acusação falsa, de estrunfo, de assédio, de importunação, de violência doméstica? Por que vocês acham que são milhões de denúncias falsas? Porque elas sabem que se elas provando ou não provando, elas vão escapar. E geralmente elas conseguem o seu intento. Não foi provada a violência doméstica, mas foi expedida a medida protetiva. Pronto, ela tá em casa. Ela está na casa. Aí, para o homem derrubar essa medida protetiva, ela vai ter que concordar em derrubar a medida protetiva. Vejam só a loucura. Não é o homem que vai lá e prova. Não, ela mentiu. Essa medida protetiva não cabe. Não! Ela precisa dar o aval para a medida protetiva acabar. Então, quer dizer, elas ganham se houve violência e ganham se não houve violência. Não tem, meus caros. Eu tô cansado. Tô cansado de repetir isso aí. Eu só espero que vocês cada vez mais escutem isso.
Escutem isso e caiam fora. Não vale a pena. Não vale a pena. Vocês estão correndo o risco de vida, de morte. Vocês estão correndo risco de alienação parental, pagamento de pensão, estão correndo o risco de se afastar dos filhos e tudo isso. Então, está aí, meus caros. Veja uma declaração de uma prefeita dizendo que tinha que ter mulher num time de homem. Como é que se elegeu? Se elegeu com voto de homens, porque só as mulheres não elegeriam ela. Os eleitores homens de Mogi das Cruzes ajudaram a eleger ela. Depois não se queixam, né? Não se queixam. Até mais, meus caros.